Mano, olha isso. Se esse vídeo bater 5.000 likes, eu pulo dessa janela para lá embaixo. Se esse vídeo bater 500 likes, 5.000 likes, eu pulo dessa janela para baixo. E salve fam. Tá começando aqui mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje será um vídeo de estilo Caçador de Lendas, que é um quadro que sai no meu canal. Para quem não viu, clica aqui no card para ver o quadro, que lá tem vários vídeos relacionados a aventuras, que nós vamos atrás de aventura, vamos a casas abandonadas, e tem algumas casas que nós já fomos e estão assombradas. Então, para isso, para você poder ver esse vídeo, já se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, porque o vídeo de hoje será muito top. E vamos num edifício abandonado, num prédio de 3 andares, que é já lá na base. Tivemos que percorrer uns 40 km só para chegar lá. Valorize o nosso esforço em se inscrever no canal e passa no canal dos nossos parceiros, link na descrição. E vire isso. Então, como vocês pediram lá nos comentários, né, para eu poder mostrar para eu poder mostrar a minha cidade, que é a cidade mais fria, tá aqui esse vídeo eu mostrando ela. E mano, apenas curta o vídeo, deixa aquele vosso like, compartilha o vídeo. Estou aqui mostrando a cidade em partes. E se vocês gostaram do vídeo, gostaram muito, eu de fazer um vídeo somente mostrando a minha cidade e mostrando as lojas que cá tem. Já vão deixando aí nos comentários, né? Já vão deixando sugestões para eu poder fazer no próximo vídeo. Porque, mano, é muita pedrada que vem no canal, é muita pedrada mesmo, é muito conteúdo que vem no canal. Se vocês deixarem sugestão aí, vão me dar mais motivação. Eu vou saber que vocês realmente estão a curtir meus vídeos. Então já deixam sugestões para eu poder mostrar aqui. Tem uns shoppings pequenos aqui na minha cidade. Como vocês podem ver, a cidade é muito pequena, né? A cidade é muito pequena. Se possível aí, eu mostro para vocês shoppings, a cidade inteira. Se vocês quiseram, é só deixar um like, meta de likes para esse vídeo, 100 likes nesse vídeo, até amanhã. Então, let's get it. É isso aí, fam, estamos abagando no local. E já no fundo, como vocês podem ver, até a cidade. E já quando descemos mesmo, já saímos da cidade e estamos num bairro aqui, numa baixa, como vocês podem ver aí. Damn, então, olha só montanhas, mano. Olha só, família já estamos a chegar no local. Como vocês podem ver aí, está o edifício, mano. Uau, que edifício lindo. Um prédio muito bonito para estar abandonado, mano. Então vamos entrar aí para ver o que realmente tem, hein? E já não sei onde é a entrada. Mas vamos lá mesmo. Aventureiros, mano. Chegamos no... Vou já mostrando aqui o edifício. Já vou mostrando. E Sam, uma coisa que eu não disse para vocês é que esse edifício está abandonado há anos. É um edifício inacabado. Mas eu acho que eles já tinham concluído, de repente, de repente eles tinham que abandonar, porque o edifício está, como é que eu posso dizer? O edifício está cheio de demônios, né? O edifício está cheio de demônios, eles tiveram que deixar o edifício. Eu quero mostrar já para vocês aqui tudo. Mano, olha quão esse edifício é grande. Olha o quão esse edifício é grande. Eu quero mostrar tudo para vocês. Olha, mano, o tamanho desse edifício, mano. Olha o tamanho.
Até que não é de lá tanto grande, mas ele acho que contém 3 andares. 3 andares, está abandonado. Ei, eu acho que... Mano, o edifício é tão grande. E já mostrei de fora aqui 360 graus de vídeo. E já vou mostrando para vocês de dentro como é o edifício. De dentro e vamos entrar no edifício. Entramos pela janela e não é pela entrada. Vamos ver. Ei, mano, o edifício está muito sujo. Tem esses quartos que eu não vou mostrar para vocês porque o edifício está muito sujo. Mano, olha isto. Tem teto e tudo. Um edifício bonito. Um edifício. Então já dá para ver que aqui o edifício é inacabado. Como vocês podem ver aqui, o edifício é inacabado. Eu acho que não chegou até a fase da inauguração. Mas vou mostrar para você algumas coisas. Vamos aqui. E já acabamos de chegar no segundo andar, como vocês podem ver aqui. E é muito no mato, mano, é muito mato. Como vocês podem ver aqui, é muito mato. E já, desde já, quando eu vi essa sacada, não aguentei e tive que subir aí para fazer umas fotos. Vocês sabem como é que é. Deixa eu fazer. Como vocês podem ver aqui, tem uma sacada que eu subi nela. Tem uma sacada já no segundo andar. Ei, mano, olha isto, mano. No segundo andar está assim. Vou entrar aí de novo. Já entramos. Como vocês podem ver, a sacada é esta. É esta, mano. Olha só montanhas, mano. Olha só as montanhas. Estamos no mato mesmo. Estamos na mata. Como vocês podem ver. Ei, estou cansado, mano. Tanto escalar essas escadas. Mano, o prédio é muito grande. O edifício é muito grande. Mas... E uma coisa que acabei de descobrir é que esse edifício, todos os andares desse edifício, a planta é a mesma. Dá pra ver, quase não há diferença. A planta é a mesma, fizeram do mesmo jeito. Aqui tem as escadas que vão para o primeiro andar. E desse lado também tem outra parte do segundo andar. Já, mano, olha isso. Se esse vídeo bater 5.000 likes, eu pulo dessa janela. Zoeira, eu só pularia dessa janela se meu canal tivesse 2 milhões de inscritos. Para lá embaixo. Se esse vídeo bater 500 likes, 5.000 likes, eu pulo dessa janela para baixo. We get it, man. Nada. Faço tudo por amor. Podem ver, isso é tudo. Yeah. Desde já, como vocês puderam ver aí, o edifício está inacabado. E já aqui tem uma sacada, já no segundo andar tem uma sacada, como vocês podem ver. Epa, muito é só atingir esses 5.000 likes na altura dessa sacada para lá embaixo. Tô mesmo, mano. Então vamos continuar já aqui mostrando. Já mostramos o segundo andar. E vamos já mostrando o terceiro. Mano, olha isso, que bonito. Vamos subir no terceiro. Terceiro já dá pra ver que é um pouco diferente. O terceiro é um pouco diferente. Mas não é diferente. É a mesma planta. Já, como vocês podem ver, já estamos no último andar, mano. Imagina. Veja lá isso, mano. Último andar. Cair daqui, mano, é... Só se tivesse asas pra voar, namoraria. Damn!
Uau, mano, olha como tem uma vista muito bonita. A vista daqui. Esse senhor me reparou muito, quase que não subiu no prédio para vir me bater. Imagina enquanto esse prédio é dos caçadores de lenda, mano. Imagina enquanto esse prédio é dos caçadores de lenda de Moz. Nós acordando logo vendo uma vista tão bonita assim. Acordando logo com uma vista tão boa. Então, me imagino, mano. Me imagino, seria tão bom que nós vivêssemos num local calmo assim. Já aqui é um local que para gravar vídeo é muito bom porque é um local muito silencioso, tem uma vista muito boa. Então já deixa o like porque, mano, vocês não imaginam o que está nesse prédio, mano. Não imaginam. Então já não vou mostrar no todo o prédio porque meu celular aqui já está ficando sem espaço. Já está ficando sem espaço. Deixam sugestões a respeito do prédio. O que vocês querem que nós possamos fazer aqui nesse prédio. Um dia qualquer, deixem, mano, olha aí. É muito fundo. Olha isso, não sei se dá pra ver, mas é isso mesmo, tá? Não, meu celular cai daqui pra lá. Epa. O vídeo terminou de uma forma muito diferente. Eu só espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem aquele vosso like. Deixem sugestões para nós poder fazer mais esse tipo de vídeo. E se estão gostando desse tipo de conteúdo, encham o like nesse vídeo, encham o like e vão na minha aba comunidade que lá postarei sempre.